Olá, caros alunos, estamos aqui mais uma vez no curso de Automação Industrial para a nossa quinta aula, Eletrônica de Potência. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 9, ou aula 9, Fontes Chaveadas. Está na apostila de vocês como aula 9, ok? E nós vamos estudar as considerações iniciais de fonte chaveada e fundamentos sobre os conversores C para CC, ok? O objetivo é conhecer os principais tipos de fontes chaveadas e compreender o princípio de funcionamento dos conversores de corrente contínua para corrente contínua. Compreender o princípio de funcionamento da modulação por largura de pulso, ou PWM. Nas considerações iniciais, nós vamos entender que fontes chaveadas são utilizadas em substituição das fontes lineares, sendo estas, só pegar meu apontador laser aqui, sendo estas últimas mais simples e apresentam como vantagens em relação às fontes lineares maior eficiência, menor tamanho e menor peso dos componentes, uma vez que os transformadores trabalham com alta frequência de chaveamento, entretanto, são mais complexas e mais caras. E o chaveamento da corrente pode causar problemas de ruído, tanto eletromagnético quanto sonoro. Então não é estranho de se entender agora o porquê daquele ruído em algumas fontes de alimentação em corrente contínua, tá? Nesta aula, daremos ênfase às fontes chaveadas baseadas nos conversores corrente contínua para corrente contínua. Esses conversores são constituídos de semicondutores de potência, operando como chaves, ou seja, interruptores, e por elementos passivos, capacitores e indutores. Eles transformam a tensão contínua, geralmente fixa, na entrada, em outra tensão contínua na saída com valor diferente do valor de entrada. E todos esses conversores, a tensão de saída é controlada por uma chave ativa, que é o transistor, e uma chave passiva, que é o diodo. O transistor sempre opera como chave, isto é, ou ele nunca funciona na região de corte, ou seja, sem condução de corrente, funcionando como uma chave aberta. Ou na região de saturação, sendo como uma chave fechada, com a máxima condição de corrente e mínima tensão entre os terminais de saída. Além disso, há sempre um filtro capacitivo na saída, de modo a manter sobre o circuito a tensão estabilizada. Fundamentos sobre conversores de corrente contínua para corrente contínua. Na figura 9.1 mostra-se o diagrama, essa figura aqui, tá? Mostra-se o diagrama elétrico e a forma de onda da tensão de saída de um conversor de corrente contínua para corrente contínua básico. Este conversor opera com uma tensão de entrada fixa de valor, que é a tensão de entrada, sendo a tensão de saída, Vs, controlada pelo tempo em que o interruptor, ou seja, a chave, geralmente um transistor, permanece em condição e em um dado período do chaveamento. Aqui nós temos a fórmula que chama integral da tensão de entrada, ou seja, o termo que é conhecido como integral da tensão de entrada, que é essa fórmula aqui, tá? Este termo, tá? Para essa nomenclatura aqui, VE, que é integral de tensão de entrada, ou seja, tensão de entrada, que é o VE aqui. No tempo entre os limites 0 e tensão 1, tá? O cálculo de integral requer conhecimentos avançados de matemática, entretanto, a integral pode ser calculada conhecendo-se a área debaixo do gráfico de tensão de saída. Como a tensão de entrada é fixa, a área em questão pode ser calculada por meio da área de um retângulo de base igual a tensão de entrada igual à voltagem de entrada, ok? Que é o VE, que também é a mesma tensão de entrada, beleza? Então, a tensão ligada é a altura igual à tensão de entrada, ok? O período de chaveamento, ou seja, a comutação é definido por essa equação. Então nós temos aqui tensão de saída igual a 1 vezes a frequência de saída, tá? É 1 dividido pela é 1 dividido pela frequência de saída. E aqui nós temos a forma de onda da tensão de saída no conversor de corrente contínua para corrente contínua, tá bom? Na equação 9.1 que nós vimos anteriormente, a frequência de saída, que é a frequência de comutação da chave nos projetos das fontes chaveadas, essa frequência tende a ser ainda mais alta, possível diminuindo assim o volume dos elementos magnéticos capacitivos do conversor. A razão entre o intervalo de condução do interruptor, que tem por simbologia S, para a tensão de ligação é o período de chaveamento, tá? E o período de chaveamento, que é esse aqui, ó. Tensão de chaveamento ou tensão do interruptor.
é conhecido por razão cíclica de e é dada pela equação 9,2. Então a razão cíclica é igual à tensão de ligação dividida pela tensão de saída. A tensão média na saída deste conversor é calculada por meio da equação com esta fórmula aqui embaixo. Então nós temos a voltagem de saída é igual a 1 dividido pela tensão de saída vezes a integral da tensão de entrada, VE, tá? Igual a 1 dividido pela tensão de saída vezes a tensão de ligamento vezes a voltagem de entrada igual a voltagem de entrada vezes a tensão de entrada dividido pela tensão de saída. Isso, colocando em números, senhores, eu volto a dizer para os senhores, isso aqui se aplica ao caso da engenharia eletrônica, para cálculos de criação de placas, de unidades de controle. Para a área de manutenção, esses cálculos não se aplicam muito, já que nós temos tabelas que definem que tipos de componente, quais as potências e as configurações de cada componente nós devemos utilizar nos serviços de reparo e manutenção. Usando a tensão de ligação, que é igual a razão cíclica, tá? Aqui que é D, vou ter aqui só para memorizar novamente, que é a tensão de ligação igual a razão cíclica vezes a tensão de saída, obtendo na equação 9,4. Então nós temos a voltagem de saída igual a razão cíclica vezes a voltagem de entrada. Por meio da equação 9,3, anteriormente, percebe-se que o valor médio da tensão de saída é diretamente proporcional à tensão de entrada. Se nós olharmos aqui, ó, proporcionalmente à tensão de entrada. E aí, a razão cíclica de operação da chave, caso a chave se mantenha conduzindo por todo o período de chaveamento, ou seja, T1 igual a TS, teremos a razão cíclica igual a 1 e a voltagem de saída igual a voltagem de entrada. Os sinais de comando do interruptor podem ser gerados de seguintes maneiras: variando a chaveamento, período de chaveamento em on, ligado, tempo de permanência da chave conduzindo e mantendo-se o tempo de saída ou o período de saída total de chaveamento constante. Este método é chamado de modulação por largura de pulso, ou PWM. Essa aqui é uma expressão inglesa, tá? Pulse Width Method, mantendo o tempo de chaveamento ligado ou on, ou até mesmo o tempo de chaveamento desligado, que é uma constante, variando o período de chaveamento de tensão de saída. Esse processo é chamado de modulação em frequência. E variando tanto tensão ou período de chaveamento ligado com o período de chaveamento de saída. Das três possibilidades de controle, a mais utilizada é a modulação por largura de pulso ou a Pulse Width Modulation. O método de modulação, o Modulation Method, método de modulação em frequência, é menos utilizado porque a frequência de chaveamento deve ser variada ao longo de uma faixa muito grande para se obter o controle total da tensão de saída. Não obstante, quando se trabalha com PWM, tá, a frequência de chaveamento é constante, o que torna mais fácil o projeto de filtros para eliminar as interferências resultantes do chaveamento. A figura 2, 9.2 aqui embaixo, ilustra a forma simples de realizar a modulação PWM, e nesta figura a tensão de controle, que é volts de corrente contínua, voltagem contínua, ajustável, é comparada com uma tensão dente de serra ou rampa de variação de ciclo, gerando um sinal de saída que é igual a VG, que controlará o tempo de condução de período de chaveamento on, tá, da chave de cada período, para tempo de chaveamento de saída, a frequência da tensão de rampa da chave em cada período TS é a frequência da tensão de rampa. Ou seja, estabelece a frequência de chaveamento constante, escolhida numa faixa que vai de uns poucos kHz até centenas de kHz. Normalmente, a tensão da rampa é mantida constante, tanto em frequência quanto em amplitude. Então aqui um gerador de rampa, tá? Entrada da fonte de sinal de comando para a chave, tá? E aqui o gráfico dessa frequência de amplitude constante que nós vemos aqui. Tanto faz a senoide dela ser triangular como reta, tá? Ela se mantém numa constante, numa mesma variação, ok? Então, exemplo de um circuito em PWM, que é esse aqui, tá? E aqui o gráfico dessa constante, dessa frequência.
O exemplo de circuito PWM pela figura 9.2, observa-se que quando a tensão de controle for maior que a tensão de rampa VR, o sinal de comando para a chave torna-se alto, levando a chave à condição durante o intervalo de tempo de período de frequência do ligamento, ou T-on. Por outro lado, se VC for menor que VR, o sinal de comando torna-se baixo e a chave abrirá. Em termos de controle, tem que ser que quanto maior a tensão de controle que é ajustável, maior será o tempo em que a chave permanece fechada, ou seja, período da frequência de ligamento. No período total de chaveamento, ou ligamento, que é TS, a razão cíclica pode se expressar pela equação 9,5, que é essa aqui. Razão cíclica, que é igual a período de chaveamento ON, dividido pelo período de chaveamento de saída, igual a voltagem de corrente, dividido pela variante, tá? Ou amplitude de VR, que é a amplitude de tensão de rampa dente de serra, tá? A variante VR é a amplitude de tensão de rampa dente de serra. A expressão lado pode ser facilmente encontrada por semelhança de triângulos, ok? Então, em resumos, nesta aula vocês estudaram as fontes chaveadas baseadas nos conversores CC. É bem resumida a aula, porque na verdade o intuito é conhecer a aplicação e o padrão de funcionamento, e não necessariamente os termos de manutenção. Isso se consegue através de catálogos e projetos de eletrônica de potência, tá? E eletrônica analítica. Nesta aula, como eu tinha falado antes, então foi mais ter um conhecimento de fonte chaveada baseado em conversores de corrente contínua para corrente contínua, ou seja, conversores constituídos de semicondutores de potência, operando como chaves ou interruptores e por elementos passivos que são capacitores e indutores, que transformam a tensão contínua geralmente fixa na entrada em outra tensão contínua na saída com valor diferente do valor de entrada, ou seja, transforma de 48 para 24 para 12, de 127 VCC para 48 para 12 para 24 VCC. Então, essa é a finalidade dos conversores de CC para CC, tá? Seria como um transformador de corrente alternada para corrente contínua com diferentes escalas de transformação, tá? Nesse caso aqui, nós convertemos corrente contínua para corrente contínua com entrada superior e saída inferior à tensão de entrada, ok? A relação de transformação entre tensão de entrada e de saída é ditada pela razão cíclica, que é do conversor CC para CC, que é a razão entre o intervalo de condução do interruptor S, ou T-on, que é interruptor ligado, né, chaveamento ligado, e o período de chaveamento de saída, que é TS. E finalmente, estudamos o princípio básico de funcionamento dos conversores CC e compreenderemos o princípio de funcionamento da modulação de largura do pulso PWM, ou Power, tá, como a gente falou antes, Pulse Width Modulation, Pulse Width de modulação, pulse de variável de modulação, ok? Frequência bem larga, tá? Modulação de largura de pulso, que é estudada nesse final aqui, beleza? Então nós vamos na próxima aula estar estudando isso aqui. Alguns já responderam o exercício anterior passado, ok? E eu creio que seria bem melhor se nós tivéssemos as aulas presenciais, para que a gente pudesse formular esses cálculos, elaborar. As aulas à distância, assim, online, é meio complicado estar elaborando esses cálculos e explicando. E é melhor na aula presencial, mas eu creio que está dando para tirar a dúvida de todos vocês aí. Como eu pude ver, recebi algumas atividades aí já, e não está tendo tanta dificuldade em entendimento, ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do grupo, no contato, no PV do WhatsApp, tá? Nós estamos aí para esclarecer essas dúvidas. Então eu agradeço a atenção de todos e o esforço em aprender, tá? Até a próxima aula, onde nós estaremos concluindo essa matéria no último encontro da disciplina de eletrônica de potência. Muito obrigado a todos e até a próxima.